toda a minha ótica para o setor de educação é na ótica de aluno, né? A percepção muito individualizada da experiência que eu tive, eu não tenho a sua, desse envolvimento do outro lado da mesa, mas a minha leitura é que, por exemplo, você mencionou cálculo. O cálculo que é ensinado aqui é o mesmo que é ensinado na China, que é ensinado no Japão, que é ensinado nos Estados Unidos. Por exemplo, as áreas de exatas, elas são muito iguais. Mas você tem muita diferença da absorção da informação pelo aluno. E a forma como o professor se comporta em sala de aula, a maneira como ele dá aula, faz essa diferença. Eu não vi uma preocupação, pelo menos no meu período de estudante, com um feedback, um retorno, ou o que a gente tem muito no setor privado, que é essa medição de desempenho. Como é que isso funciona hoje? Existe algum processo de retorno, de avaliação da qualidade do ensino? Como é que você dá esse retorno para o professor? Como é que você qualifica ele para que ele melhore nesse aspecto? Bom, a gente tem o retorno direto do aluno. Então, se, por exemplo, todo curso que a gente monta, ele termina com uma avaliação do curso. Avaliação da tecnologia, avaliação do conteúdo, avaliação da tutoria. Então, ele já tem esse retorno direto do aluno, né? Então, de certa maneira, como a gente sabe que as pessoas não respondem muito pesquisa, aí a gente vincula a emissão do certificado ao retorno, né? Senão ele não pega o certificado e a gente não tem essa avaliação. Os outros índices quantitativos, você vai ter índice de evasão, índice de participação, um que é qualificar e quantitativo, assim, por exemplo, participação em fórum. Muitas vezes as pessoas vão no Google, ou vão agora na inteligência artificial, constroem um texto, copia e colam. Elas não estão interagindo, elas estão cumprindo a obrigação. Uhum. Então a gente vai retornando ao professor esse tipo de questão, né? E aí, só pegando a sua fala, o que vai variar na questão da educação à distância, mais do que o estilo do professor, né, que ele aplica, é a metodologia. Então, a maneira como ela será aplicada, ela também segue um padrão. Então, as metodologias ativas, etc., são por quê? Para dar um guia para o professor. Então, por exemplo, a gente desenvolveu uma que é de 60, 20, 20. É uma regra. 60% de conteúdo, 20% de interação e 20% de experiência prática. Então, o professor ele tem que se movimentar dentro desse processo. Ele não tem a liberdade da sala de aula, que pode ser boa, mas que também pode fazer com que ele se perca. Então, a gente dá toda a diretriz e dentro dessa metodologia aí ele se organiza. E uma vez que você tenha essa metodologia, você tem as métricas, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho 60% de teoria e tenho uma motivação para isso. Você tem prova, tem questionário, você tem participação, você tem os logs de acesso, você tem todo um processo de formação. Você avalia essa primeira parte. A segunda era de interação. Qual o volume, qual a qualidade que as interações têm. E no último, os trabalhos, efetivamente, quantos são feitos e qual a qualidade que esses trabalhos têm. Porque a gente espera o quê? Que, por exemplo, um professor de inclusão, um professor de ensino médio, ele vá na sala de aula, aplique alguma coisa, venha e traga esse caso para ele ser debatido com o professor e corrigido mesmo. Então, vou receber uma criança atípica em sala de aula, eu estudei a teoria, eu debati com meus colegas o que eles têm de ideia. O professor vai entrar mais fortemente na validação da ação prática dele. Então, a gente está desencadeando tudo na mudança da prática dele. Eu não tenho outra métrica que não seja, essencialmente, mudar o comportamento dele a partir do que ele aprendeu. Então, essa hoje é a ponta que a gente tem trabalhado. Interessante, interessante. E, assim, mudando um pouco do processo de educação, vamos dizer assim, formal, para a educação especializada. Você também teve experiência em processos, tem experiência, né? Teve, não tem ainda, em formação de profissionais também, né? Formação para a área médica, para a indústria. Me fala um pouquinho disso, dessa sua experiência. O que mudou em relação à outra anterior? Pois é, então, na segunda fase,
que eu saí da PUC, fui para o Grupo Ânima, e eu estava no meio acadêmico, eu montei a empresa, a DJ. E na empresa, ela é uma empresa reativa, ela não é uma empresa propositiva de conteúdo, propositiva de curso. Então eu comecei a lidar com quem nos procurou. E aí a gente começou com escolas e meio corporativo. Então a gente ampliou bastante o leque de relacionamento. E hoje, por exemplo, a gente está muito mais no meio corporativo do que propriamente no meio acadêmico, que é uma mescla. E aí a gente também se especializou em colocar todo e qualquer tipo de conteúdo para todo e qualquer tipo de público. Então a gente tem aviação, área de saúde, área de educação. Por quê? Porque a nossa especialização é estruturação de conteúdo e metodologia. O que a gente faz? Você tem que ensinar alguma coisa, você vai me falar o que é. A partir do momento que eu entender, eu estou usando a primeira pessoa, que a gente entender o que é, nós vamos te dar as recomendações de qual o melhor método, como aplicar, como fazer as métricas, em qualquer área, porque nós estamos lidando com pessoas. Então, se é cálculo, ou se é psicanálise, ou se é filosofia, ou se é marketing, nós estamos lidando sempre com conteúdo, interação e avaliação. Então, essa matriz ela não muda. Agora, a gente realmente tem uma variação muito grande hoje. Então, a gente trabalha com a Caixa Econômica Federal, 95 mil funcionários. Você tem que fazer conteúdo, às vezes, para o público inteiro. Então, você tem que atingir a mais variado. Você vai trabalhar com CIPA, segurança no trabalho. Você tem... Você fala, mas é um tema simples. Você pega uma norma, é simples você entender, mas, poxa, eu tenho que ensinar isso para todo mundo. Eu tenho que garantir que as pessoas aprenderam, né? A linguagem, ela tem que ser de uma forma que, independente do grau ali de maturidade cognitiva da pessoa, ela consiga compreender, né? E a gente normalmente não segmenta, não. É um processo muito delicado. Você pegar um hospital e falar assim, vou fazer o pessoal administrativo, aí o pessoal administrativo de escritório, ou o pessoal operacional de recepção. Não é feito segmentação, não. Não, porque isso é muito delicado, né? Senão você vai falar assim, para médicos eu vou falar um conteúdo especial para isso, para aquilo. Então você cai num processo. A não ser que o tema seja específico, né? Tirando essa exceção. Então vou te dar um exemplo. O Hospital São Rafael em Salvador. Ok? A gente tem uma experiência ótima com eles. Eles têm é muito grande, é o maior de Salvador. E eles têm que fazer metas internacionais de saúde. Não sei se você conhece isso. Metas internacionais? Você tem que fazer higienização de mãos, identificação de pacientes. Isso tudo, às vezes a gente entra no hospital, tem uns cartazinhos sobre isso. Essas metas, elas têm que ser cumpridas e elas são auditadas. Se o hospital não tiver, então a gente... uma das metas é cirurgia segura. Aí essa é para os médicos. Mas a identificação do paciente, se um paciente está andando no hospital, qualquer colaborador tem que entender se ele está com a tirinha de visitante, se ele é paciente. Então, desde o porteiro que recebeu, ao médico, à enfermagem, todo mundo tem que entender. Entender aquele protocolo, né? Eu não vou fazer um curso para médico porque o discurso é diferente do cara da portaria. Então, a gente tem que conseguir... Ele é planificado, né? A gente tem que conseguir. Senão, você vai ter que fazer o quê? Um conteúdo, você vai ter que produzir ele 5, 6 vezes. E aí você começa a segmentar baseado em quê? Então, é muito mais fácil você acertar o conteúdo e a fala para atingir todo mundo. É um desafio? Mas é um sucesso. Por exemplo, eles lá conseguiram fazer a certificação internacional toda baseada em plataforma. Não deram nenhum treinamento presencial. E passaram. E assim, o auditor chega, né? Ele chama a moça da portaria, ele chama a moça do auxiliar de enfermagem que trabalha lá dentro do bloco cirúrgico. E todo mundo conseguiu responder as questões que foram postas baseado numa plataforma de educação à distância. Né? Então, assim, essa é uma experiência que eu posso dizer para vocês assim, que destacou e que deu para a gente uma base, né, assim, não acadêmica, corporativa, mas que a gente trouxe algum legado da academia.
Então, assim, como que a gente pensa? Projeto pedagógico, plano de ensino, isso é uma herança acadêmica. Não sei se vocês conhecem o conceito de andragogia. Não, eu não conheço. Conhece? Pedagogia, a forma que crianças. Não vou dar. Não, por favor. Não. Aí, Não vou arriscar aqui. Por favor, deixa. De repente eu vou rezar a missa pro Papa. Não, mas aí eu te corrijo, eu te descomungo, né? Não vou cometer este erro aqui, não. Porque, na verdade, é isso mesmo. A gente, quando trabalha com até uma faixa etária, vamos dizer ensino médio, você fala em pedagogia. Por quê? Porque você está trabalhando na formação. A sua formação básica, a sua educação propriamente dita. Tanto que tem gente que fala ensino à distância, educação à distância. O que é educação, o que é formação. Isso é semântica. Mas fato depois que a gente saiu do ensino médio e foi para a graduação, você tem uma maturidade de vida, maturidade cognitiva, e você está muito mais interessado em o que você vai fazer com aquilo do que estudar log de 10 na base 5, né? Então, as pessoas não têm mais paciência e não se submetem mais como a gente faz isso no ensino médio. Então, você tem toda uma corrente teórica que chama de andragogia, taxonomia de Bloom e outros outros teóricos que te falam assim, como que você ensina um adulto que é efetivo para o adulto. Então, a teoria muito colada na prática. Então, vamos voltar lá no 60, 20, 10. Se eu colocar um curso teórico sobre autismo, a minha adesão é baixa. As pessoas leem isso na internet. Elas querem saber, assim, qual que é o pulo do gato. Né? O que eu vou mudar na minha prática. Então, a gente fez aqui o pessoal falando sobre isso. Então, vou repetir. Nós temos que bater lá no 20. Eu quero que o professor faça como uma mentoria mesmo. Ele checa se eu estou fazendo aquela coisa certa. Isso, para os meninos lá na pedagogia, é prova, é obrigação, estou fazendo então. Aqui não, aqui eu quero checar mesmo se a minha prática está ok. Então é outro tipo de abordagem. E essa abordagem, ela se aplica para corporação, se aplica para universidade, se aplica para tudo. Porque nós estamos falando de ser humano. E o ser humano, no geral, é isso que ele quer. Então, você vai formar um professor na universidade. Tá, então você está ensinando a metodologia para ele. Ele quer a mesma coisa. Ele quer saber, poxa, como é que eu vou mudar a minha prática em sala de aula? E você pode falar para o professor do fundamental, você pode falar para o pessoal da Infraero, por exemplo. Nós vamos ensiná-los a mobilidade dentro de um aeroporto. Ele quer saber o que ele vai fazer com o carrinho, por onde que ele anda, com a sinalização que ele respeita. No final, ele quer isso. Você vai passar por uma parte conceitual e rapidamente você tem que pular para a prática. Então, nossa, eu saí lá do pequenininho, que eu tenho de menino de 3 anos de idade, até a gente está trabalhando com adulto. Mas, se você considerar que todo mundo é ser humano, né? São variações do mesmo tema.